Bom, continue votando aí na nossa enquete. A gente tem ainda um último assunto aqui para tratar. Eu queria chamar o Bruno Braz, nosso repórter aqui do UOL, que fez uma matéria bem interessante hoje sobre o estádio, né? O estádio do Flamengo é um assunto que vem e volta e agora parece que está caminhando. E o Bruno fez uma matéria bem interessante sobre como a reforma de São Januário pode ajudar o Flamengo. Bem-vindo, Bruno, e fala um pouquinho para a gente aí como é que anda esse assunto estádio, né? Obrigado, Luísa, Rodrigo. Luísa, pô, tentei te substituir à altura aqui nesse período que você estava de férias, uma hora a moleza tinha que acabar, né? Esse teu período de Não, férias. chinelinho é fundamental. Esse período teu de férias aí, o Flamengo foi uma loucura. Graças a Deus você está de volta. Bom, mas é um prazer estar falando com vocês. Bom, sobre essa matéria que eu dei hoje, que é o seguinte: Vasco e Flamengo eles têm um ponto em comum em relação a esse tema do estádio, que foi um assunto que surgiu através da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do prefeito Eduardo Paes, que se chama o potencial construtivo. Muita gente tem dúvida, eu vou tentar ser assim, o mais didático possível e resumir bem o que seria um potencial construtivo, que é o seguinte: a legislação urbanística da cidade ela determina limites para as edificações nas diferentes regiões. No caso de um estádio de futebol, por exemplo, São Januário, Gávea, tem aquela parte do gramado, que obviamente ali não é construída uma edificação naquele trecho. Então, a prefeitura estipula, por exemplo, nesse pedaço de gramado e em outros, quanto que uma edificação poderia aumentar ainda mais. Então, faz um cálculo aí do potencial. Em cima desse cálculo, que é em cima de metros quadrados, né, de quanto poderia crescer na obra, estipula-se um preço. E aí, qual é o mecanismo aí que acaba vai ajudar o Vasco e pode ajudar o Flamengo? A prefeitura está transferindo o potencial construtivo, no caso do Vasco, de São Januário para outras regiões da cidade. O que acontece? No caso da prefeitura, como o assunto do Vasco já está bem mais avançado, a prefeitura já aprovou e definiu que o potencial construtivo de São Januário vai ser deslocado e disponibilizado tanto para a região da Barra da Tijuca, na Barra, zona oeste do Rio, como na Avenida Brasil. Então, e aí o que acontece? Empresas interessadas em comprar esse potencial construtivo chegam para o Vasco e falam: Vasco, eu estou querendo comprar aqui seu potencial construtivo para usar aqui na Avenida Brasil, ou estou querendo comprar teu potencial para usar na Barra. O Vasco calcula que, vendendo todo esse potencial construtivo, consegue arrecadar cerca de 500 milhões de reais, que aí a prefeitura já colocou isso como uma obrigação no contrato do projeto, de que obrigatoriamente o valor arrecadado precisa ser usado na reforma de São Januário. Como o Vasco já está bem avançado na questão, o assunto, como eu falei, já foi aprovado pela prefeitura e a prefeitura mandou para a Câmara Municipal. Estão tendo debate, já teve uma primeira audiência pública, ainda imagina se tem pelo menos mais duas, e depois o projeto é colocado em votação. Uma vez aprovado, o Vasco já tem tudo legal ali, burocraticamente legal, para usar esse potencial construtivo. O Flamengo teve uma reunião, se eu não me engano, no dia 15 do mês passado, o presidente Rodolfo Landim teve uma reunião com o prefeito Eduardo Paes e alinhou essa questão do potencial construtivo. Inicialmente, a ideia da prefeitura era negociar esse potencial construtivo com a Caixa Econômica Federal, que detém o terreno do gasômetro, que é onde o Flamengo, primeiramente, quer construir seu estádio. E aí, o que ela faria? Ela calcularia o potencial construtivo da região do gasômetro, do terreno da Caixa, e disponibilizaria esse potencial construtivo para a Caixa vender em outras regiões da cidade, ou seja, o mesmo mecanismo que usou para o Vasco. E aí, em contrapartida, a Caixa baratearia o preço do terreno lá do gasômetro para vender para o Flamengo. Só que nas reuniões mais recentes, o que ficou alinhado foi o contrário, foi uma outra opção, que foi gerar o potencial construtivo da Gávea, tendo a obrigação de que, com o potencial construtivo vendido no cálculo sobre o potencial da Gávea, o Flamengo teria que ter a obrigação de usar esse valor arrecadado de potencial construtivo na obra de seu estádio. E aí seria uma coisa à parte. O Flamengo teria que negociar a compra com a Caixa do terreno
E aí, uma vez a Caixa aceitando vender o terreno, o Flamengo pegaria a verba do potencial construtivo para colocar na obra. Aí eu não sei se o Rodrigo, acho que ele tem um pouco de informações sobre a negociação com a Caixa, assim, né? Que ainda não andou, né? Então, lá na Gávea seria o seguinte: o Flamengo geraria 170 mil metros quadrados de CEPAC, que é o nome do potencial construtivo, né? Hoje tem 30 mil construídos na Gávea, eles ainda têm um projeto para aumento de construções na Gávea, mais 45 mil, sobraria 170 mil de potencial construtivo. Isso dá algo como entre 450 e 500 milhões de reais. Esse dinheiro pode ser repassado para a própria Caixa, para o fundo imobiliário que detém o terreno do gasômetro, com parte ali do pagamento ali numa operação que vocês cederiam os CEPACs, e aí eles teriam potencial construtivo por ali, por aquela área do próprio área do porto, e aí isso seria uma parte do pagamento do terreno, ou pode ser vender no mercado, como vai fazer o Vasco. A venda não isso é uma coisa que é importante dizer, não é facílima. Tipo, não beleza, já tem o potencial, é super fácil vender. Já ouvi, inclusive, que o mercado tem uma certa saturação de potencial construtivo aí sendo vendido. Mas essa operação direta com o fundo talvez fosse o que fosse mais fácil, porque você ia baratear o preço do terreno, que hoje tinha uma discussão com a Caixa. A Caixa queria, sei lá, em torno de 500 milhões de reais, o Flamengo queria mais perto de 200 milhões de reais, pagar ali pelo gasômetro. Então, eu acho que me parece que esse caminho é o mais viável, de você usar uma parte desse potencial construtivo para comprar o terreno e aí ele ser cedido para o fundo da Caixa que detém o terreno do gasômetro. Essa é a operação. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar atento, né, Braz? Isso aí vale para Flamengo e Vasco, é que o prefeito Eduardo Paes sempre vem com esses projetos relacionados a clubes que são muito populares em época de eleição, né? Já teve o projeto do gasômetro lá atrás, ele disse que ia fazer tudo e tal, sei o quê. Na época da eleição lá atrás, e o presidente, na época, que era o Bolsonaro, também falou que ia andar tudo, e depois passou a eleição e o negócio ficou travado um tempão. Então, se o Flamengo quiser tocar isso, tem que tocar antes da eleição, porque depois que passa a eleição, a vontade parece passar um pouco dos gestores públicos. Inclusive, o Rodrigo, só uma pequena diferença, o porque... O Pedro Paulo, por exemplo, está sempre em todas dessas negociações aí, né? Ele é muito ativo na época que tem eleição. Aí depois passa a eleição, o assunto some completamente do noticiário, ninguém mais faz nada. Então, se o Flamengo quiser aproveitar, tem que aproveitar a onda do ano eleitoral para fazer isso. Sim, sim. Inclusive, ontem o Eduardo Paes, ele brinca com o Pedro Paulo, né? Ele foi divulgar o outro projeto ali da região portuária, que, se não me engano, é Parque do Porto, né? Que vai ali modernizar. Geral ali, né? Que ele quer transformar em algo parecido ao aterro do Flamengo. Eu vi a matéria. Isso. E aí ele no Twitter, depois ele faz uma nova postagem onde marca o Pedro Paulo. E aí, o estádio do Flamengo vai sair? E aí o Pedro Paulo brinca. O que eu sei é que o Pedro Paulo, de fato, foi o homem nomeado pelo Eduardo Paes para tocar esse projeto do estádio do Flamengo. Inclusive, eu sei que ele tem tido algumas reuniões aí com figuras da diretoria do Flamengo, até com lideranças de torcida organizada, sobre o tema. Agora, a questão no caso do Vasco, o Eduardo Paes já canetou. O assunto já foi para a Câmara, está só pela votação da Câmara para voltar para ele, enfim, está um pouco mais avançado. No caso do Flamengo, foi o que você falou mesmo, ainda está na questão da promessa, ainda está na questão da conversa. O Vasco ele teve uma preocupação, e aí teve o pessoal do Pedrinho ali, uma articulação para tentar acelerar essa questão na Câmara, justamente pelo que você falou, que é ano eleitoral, depois que se deixar para depois da eleição, as coisas podem tomar um outro rumo. Então, o Vasco conseguiu acelerar isso. A do governador meio reticente do que vai acontecer com o Maracanã se tivesse o estádio do Flamengo. Então, a gente sabe que quando começa a andar o projeto do Flamengo, em geral, surge um monte de forças aí antes para parar o negócio, né? Então, vamos ver se vai andar de fato. E assim, além disso, o Flamengo ainda precisa resolver com a Caixa, né? Porque pode acontecer do Flamengo conseguir potencial construtivo, mas ainda tem uma segunda negociação que é com a Caixa. Dá para dizer que há um empenho aí do Landim de ser essa grande realização desse segundo mandato dele, até o fim do ano ele entregar esse terreno e alguma coisa já encaminhada para a construção do estádio.
Se ele vai conseguir, que é uma coisa que a gente vai ter que observar até o fim do ano. Assim, é só para ligar... Foi mal. Pode continuar, pode completar. É que é no eleitoral do Flamengo também, né, que você ia falar. Exatamente, exato. Isso aí. É o último ano de mandato dele, né? Então, quer deixar um legado nesse sentido. E só para assim, resumir, ou seja, qual é a ligação do projeto do Vasco e do Flamengo? Se caso o potencial construtivo do Vasco for aprovado na Câmara, muito provavelmente o Flamengo conseguindo para ele também, muito provavelmente vai ser aprovado também na Câmara. A tendência é essa. Mas é isso que eu tinha para informar sobre esse assunto, que eu consegui passar um pouquinho aí. Qual?